2 Samuel. O livro de Samuel. Cântico de louvor de Davi. Esse cântico de louvor de Davi aqui é bem parecido com o Salmo 18, é o mesmo. Lá no Salmo 18 também, mas aqui é na sequência. Davi guerreou muitas batalhas, teve muitas vitórias, e ele cantou esse cântico aqui. Nós não vamos ler todo o cântico, tá bom? Só o verso 1, depois nós vai para o verso 21. 2 Samuel 22, verso 1, 22 de 2 Samuel. Quem achou diz amém. Amém, irmãos? Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo. Aí vem: o Senhor é minha rocha, minha fortaleza. É o Salmo 18, tá? Mas aí o que eu quero falar nessa noite, o 21 para frente agora. Vá no verso 21 agora. Davi diz assim: o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos teus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Amém? Feche os olhos mais uma vez. Pai, nós queremos ter um momento agora de falar conosco pela palavra do Senhor, Pai. Traz revelações, ó Pai, ao nosso coração de uma maneira poderosa, Deus. Eu estou em concordância com a oração que o Roberto fez, ó Deus, e que essa palavra possa produzir um grande efeito na nossa vida, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Que essa palavra possa ampliar a nossa visão, ó Pai, de quem é o Senhor, Pai, de como o Senhor se revela a nós, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como Deus tem se revelado a nós, né? Ou a maneira de Deus se revelar a nós. É lógico que a maneira de Deus se revelar a nós é através da palavra. A palavra revelada, não é assim? Nós temos que ter esse entendimento. Quando nós olhamos para a vida lá de Samuel, o grande profeta, sacerdote e juiz, apesar de ele estar ministrando diante do Senhor, estava ali crescendo na presença do Senhor, junto com o sacerdote Eli, lá no templo. Lá diz no capítulo 3, diz que Deus ainda não tinha se revelado a ele, não tinha se revelado ainda a ele. Através da palavra, não tinha se revelado através de um som da palavra a ele. Prova que por 2 vezes 3 chama ele pensa que era o sacerdote Eli que estava chamando ele. E era Deus que estava chamando o garoto, era um adolescente. Aí Eli falou: olha, quando você ouvir as vozes outra vez, Samuel, Samuel, você responde: fala que o teu servo ouve. Porque ele entendeu que era Deus que estava se revelando a ele, de uma forma assim audível para ele. Então você vê que mesmo ele estando lá na presença de Deus, ministrando na presença do Senhor, estava lá na casa do Senhor, no templo do Senhor, Deus ainda não tinha revelado a palavra a ele, não tinha revelado a palavra a ele. E diz lá também nesse texto que a palavra revelada era muito rara. A maneira de Deus revelar a palavra dele era através de quem? Dos profetas. Os profetas que revelavam a palavra de Deus e a vontade de Deus. Agora hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos a palavra de Deus já revelada.
foi inspirada por Deus para escrever a palavra do Senhor. Nós temos a palavra de Deus revelada hoje. A questão que eu quero colocar, e eu sei que o assunto é um pouco longo, talvez nem vai dar para nós terminar hoje, senão nós continuamos domingo, um assunto importante para nós contextualizar hoje que nós temos a palavra revelada, a Bíblia, né? Sim, completinha, revelada já, como Deus está se revelando através da palavra dele à nossa vida, como ele está se revelando, não é assim? E esse texto de Davi, que Davi está falando essas coisas aqui, inspirada por Deus, tipo assim, no Novo Testamento, esse texto ele serve também para o Novo Testamento, é o mesmo princípio, não é assim? É o mesmo princípio, não mudou isso daí, porque Davi falou isso no Velho Testamento, da maneira de Deus se revelar, agora no Novo Testamento é diferente. Não, no Novo Testamento Deus se revela através da palavra, mas essa palavra só vai funcionar na nossa vida dependendo do nosso comportamento, do nosso procedimento. Então guarda bem isso. Deus vai se revelar na minha vida, na sua vida, de acordo com o teu procedimento, ou o seu comportamento, é a mesma coisa, é a mesma coisa. No verso 26 ele fala, ao fiel te revelas fiel. Revelar, o que significa essa palavra revelar? Revelar significa fazer conhecido, fala assim, revelar, é fazer conhecido. Também nós podemos entender essa palavra revelar como manifestar. Deus se revelou aos homens através de Cristo, não foi? Outro sinônimo da palavra revelar é se mostrar. Então, de que maneira Deus vai se manifestar na minha vida, vai se mostrar para mim, vai se fazer conhecido? De que maneira? De acordo com o meu procedimento, de acordo com o meu comportamento, Deus vai se revelar na minha vida. Ao fiel te revelas fiel. Está vendo? Se o meu comportamento diante de Deus é de fidelidade, Deus vai se revelar como um Deus fiel. Ele não vai se revelar como um Deus infiel. Nós temos que ter esse entendimento. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver isso na vida dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Como Deus se revelava. Não é assim? Deus se revelava todo dia, falava com Adão e Eva, não é? Lá no Éden, lá o primeiro casal, não foi? Mas quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, perdeu a comunhão com Deus. Não é que Deus não queria se revelar mais a eles, é que o pecado criou essa barreira. Mas mesmo assim, Deus vem atrás de Adão e Eva. Onde estás, Adão? Não é assim? E você vai ver no longo da história, Deus se revelando na vida dos homens de Deus, mas de acordo com o procedimento deles. Se Abraão não fosse obediente a Deus, saísse lá da parentela dele, lá da casa lá, não é assim? Saísse dali de Arã, não é mesmo, da Mesopotâmia, Deus não podia se revelar a ele como um Deus fiel, não podia. Então, quando eu sou um crente obediente a Deus, Deus se revela como um crente também, que cumpre a palavra dele na nossa vida, amém, irmãos? Não tem jeito. A questão é que muitas vezes nós queremos assim, a fidelidade de Deus em nossa vida, em todos os aspectos, mas sendo infiel, não tem jeito, não tem como. Aí você pode estar lembrando aquele texto de 1 Timóteo, ainda que formos infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Só que esse texto, eu tenho que olhar com ele com cuidado. Ainda que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Fiel em me abençoar ou não abençoar. A palavra dele não muda. Eu sendo infiel ou fiel, a palavra dele não muda. Não é mesmo? Ele não pode negar-se a si mesmo, de maneira nenhuma. Então aqui Davi, ele dá alguns indícios, sabe? Para nós, a maneira de Deus se revelar na nossa vida, de se fazer conhecido, de manifesto, de se mostrar em nossa vida.
Ele fala isso. E o verso 21, que nós começamos, retrata bem isso. O Senhor me tratou conforme a minha retidão. Tem uma tradução que fala assim, conforme a minha justiça que eu pratiquei. O Senhor me tratou. O Senhor me tratou. Deus se revela através da palavra, a vontade dele na nossa vida. Mas essa palavra vai funcionar na nossa vida, vai depender do meu procedimento. Se eu sou incrédulo, como é que Deus vai se revelar para uma pessoa que é incrédula? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muito milagre aonde? Lá em Nazaré, porque eles conheciam ele, falou, filho do carpinteiro, tal, conhecia ele. Deus não pôde fazer muitos milagres ali por causa da incredulidade dele. Então Deus se revelou como um Deus que não podia curar. Não que ele não queria curar, ele queria curar. Mas o procedimento de incredulidade deles impediu de Jesus curar eles. Então é assim que funciona. Deus ele vai se revelar em nossa vida de acordo com o nosso procedimento, nosso comportamento, irmãos. Não tem jeito. Isso não vai mudar. Isso é princípio do Velho Testamento e do Novo Testamento também. O Senhor se revelou de uma maneira boa, me tratou conforme a minha retidão. E ele continua, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Deixa eu falar uma coisa aqui. Aí você fala assim, mas eu sou salvo pela fé, não é por aquilo que eu faço. Não é mesmo? A Bíblia diz que Deus se revelou ao homem através de Cristo, morrendo na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. É lógico que Deus não esperou o homem ser bonzinho, a Bíblia diz lá em Romanos, não esperou o homem ser bonzinho para poder se revelar como salvador dele. Não, aí não. De maneira nenhuma. Porque aqui estava em jogo a salvação do ser humano, não é mesmo? Agora, para mim tomar posse dessa salvação, da eternidade, da vida eterna, tem que ter um procedimento. Sim ou não? Sim ou não? Não basta eu ler a palavra, Jesus morreu na cruz por mim, pronto, beleza, estou salvo. Não, tem que ter os procedimentos. Quais são os procedimentos? Você precisa acreditar, você precisa estudar a palavra, você precisa cumprir as ordenanças, batizar, você precisa participar da ceia. É o comportamento, é os procedimentos. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Sem arrependimento nem salvação, irmão, não adianta. Então isso tudo é comportamento, é procedimento. Olha, Senhor, eu quero pedir perdão pelos meus pecados. Eu realmente estava longe do Senhor. Então, você vai ver que Deus vai se revelar como meu Salvador, Jesus como nosso Salvador, de acordo com o nosso procedimento. Procedimento de humildade, não é assim? De humildade. Olha aqui o verso 28. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Salva os humildes. Está vendo o procedimento de humildade, reconhecendo que é pecador e precisa da salvação, que precisa do perdão de Deus. Isso que nós temos que explicar para as pessoas. Porque se eu olhar no geral, não, quem crê em Jesus já está salvo. Agora, esse crer me leva a ter essas atitudes, esse comportamento, esse procedimento diante do Senhor. Aí Deus vai se revelar como um Deus salvador. Jesus como Salvador, não é assim? Não tenha dúvida quanto a isso. Então o verso 21, voltando do capítulo 22 de 2 Samuel, o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Aqui já não está entrando questão de salvação, está falando de recompensa, de galardões. Aí no 22 ele fala, pois guardeis os caminhos do Senhor, está vendo? Procedimento de guardar o caminho do Senhor. Depois ele fala no 22 ainda aqui, não cometi a perversidade, procedimento, comportamento, de afastar-me do meu Deus. Quem se afasta de Deus está cometendo o quê? Perversidade. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, no 23. Não me afasteis dos teus decretos, comportamento. Tenho sido irrepreensível para com ele, comportamento. Mas sim, procedimento. Irrepreensível, livre de repreensão, para com ele, para com Deus. E guardei-me de pecar.
comportamento, procedimento, guardei-me de pecar. Está falando de santificação. 25, o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão novamente, conforme a pureza das minhas mãos perante Ele. Novamente, ele frisa isso novamente. Então, muitas vezes a igreja, os crentes, querem que Deus se revele com poder na vida dele, quer se revele com poder de cura, com muitas coisas, com dons, mas vai depender do meu comportamento, do meu procedimento, irmãos. Não é assim? Com o meu procedimento. Ao fiel te revelas fiel. Se eu sou fiel, eu vou atrair a fidelidade de Deus para a minha vida. Se eu não sou fiel, eu não vou atrair a fidelidade, a bênção, de maneira nenhuma. O 26, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Olha aí, ó. Ao crente irrepreensível, livre de repreensão, Deus se revela também como irrepreensível, um Deus que não tem falha nenhuma, que nunca erra, nunca errou e nunca vai errar. Um Deus perfeito totalmente. O 27, ao puro te revelas puro. Está falando de santificação, de pureza, não é assim? Purificação. Ao puro, Deus se revela puro. Amém, irmãos? É assim que funciona. Agora, e se ele não é puro, ele é imundo? Deus não vai se tornar imundo com isso, é lógico. Mas de que maneira Deus vai se revelar a ele? Com juízo. Vai atrair o juízo de Deus sobre ele, não tenha dúvida quanto a isso. Não é mesmo? Vai atrair o juízo de Deus. Aí continua falando: ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Tem uma tradução que fala assim, te revelas avesso. Tem uma que fala assim, te revelas inflexível. Olha que coisa triste, irmãos. Pessoa perversa, Deus se revela como um Deus inflexível, avesso, astuto. Que coisa, que coisa. A pessoa vai morrer na iniquidade, na maldade, na perversidade, sem o amor de Deus no seu coração. Como Deus vai se revelar no juízo? Vai se revelar dessa maneira para ele no juízo final. Vai trazer um juízo grande para a vida dele. Vai trazer um juízo grande para a vida dele. Quando nós olhamos para a vida de Jó, não é assim? Deus tinha se revelado para Jó, na mente dele assim, o cara tinha tudo, não tinha? Tinha um monte de fazenda, tinha os filhos lá, tinha gado, tinha bois, tinha vacas, tinha jumento, tinha um monte de coisa, camelos, não é assim? Só que ele não conhecia um lado de Deus. Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não tinha aquela, sabe, ele era muito religioso, era um homem que desviava do mal, não tenha dúvida quanto a isso. E Deus tinha um propósito. Nós cantamos agora há pouco sobre a questão de propósito, lembra o cântico? Nós cantamos sobre propósito. Deus tem um propósito definido, e Deus tinha um propósito na vida de Jó. Alguns pensam assim, o que aconteceu com Jó e o final que ele teve, foi porque o diabo desafiou Deus. Olha, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor tem se revelado como um Deus bom para ele, dando tudo para ele, por isso que ele te adora, por isso que ele te louva, por isso que ele faz isso. Aí Deus falou, então pode tocar nele, acaba com tudo que ele tem, com saúde, todos os bens que ele tem. Vocês conhecem essa história, acaba com tudo que ele tem. Vamos ver. E a Bíblia diz que que Jó, ele não blasfemou de Deus, não é assim? Não blasfemou de Deus, ele continuou daquela maneira, firme em Deus. E aí havia um procedimento de Deus na vida dele, Deus estava se revelando para ele de uma maneira tão grande, só que de um jeito que doloroso, difícil mesmo, muito difícil para ele. E lá em Tiago, quando chega lá em Tiago está falando sobre paciência, ele fala assim, ó, viste a paciência de Jó, que ele teve? Como ele foi provado? Aí Tiago diz assim, você viu o fim que Deus lhe deu para ele? O fim que Deus lhe deu para ele? Você viu? Tiago não diz assim, você viu as dificuldades, você viu as dores, as enfermidades, as perdas dele? Tiago mandou nós olharmos para o final da vida de Jó.
E o final dele foi bem melhor que o começo, porque ele teve tudo em dobro que tinha no começo. Assim, tudo em dobro. Naquele processo de propósito de Deus na vida dele. Agora Deus se revela a ele, quando chega no capítulo 42 de Jó, ele fala assim, ó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas meus olhos agora te veem. Por isso eu me arrependo a cinza. Por isso eu me arrependo na cinza agora. Ele se humilha diante do Senhor. Ele se humilha diante do Senhor. E agora ele entendia que Deus é um Deus soberano, que às vezes nós somos provados pelas circunstâncias da vida. Então a questão lá não foi para provar para o diabo a fidelidade dele. Ele fez tudo isso para provar. Não. O propósito de Deus na vida de Jó era que Jó o conhecesse de uma forma muito mais íntima, muito mais profunda. Que ele não tinha isso, era uma coisa superficial. Uma coisa superficial. E Deus, no longo da história, ele vem se revelando às pessoas. Vem se revelando às pessoas. Vem se revelando. Mas vai ser de acordo com o nosso procedimento. Com o nosso procedimento. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram pecadores terríveis. Terríveis pecadores. O pecado ali chegou, sabe, Deus não suportava mais. Aí como Deus se revelou a eles? Com misericórdia ou com juízo? Com juízo. Não foi com misericórdia. Não foi. Se eles se arrependessem, sim, Deus se revelava como um Deus misericordioso a eles. Mas eles não se arrependeram. Ló estava no meio deles ali. Será que Ló não falava nada? Não sei, a Bíblia não diz que Ló pregava ali e falava. Mas você olha depois a questão do dilúvio, já a questão do dilúvio, você vai ver que Noé pregava ali, o pregoeiro da justiça, ele pregava sobre Deus, ele falava de Deus para as pessoas. Mas a Bíblia diz que o coração do homem era má continuamente, por isso que Deus veio destruir toda aquela geração. De que maneira que Deus se revelou ali a eles? Com juízo também, com juízo muito grande também. De que maneira que Deus se revelou a Manassés? De que maneira? Manassés foi o pior rei que teve lá no reino lá do norte. Foi o pior de Judá, do sul. Foi o pior rei. Terrível. O homem fez muita latrocidade, assim. Mas quando ele vai preso lá, levam eles presos, lá o inimigo leva ele preso, com um gancho no nariz, leva ele preso. Lá na cadeia, lá na prisão, ele clama a Deus, ele se humilha diante de Deus, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz assim, ó: e Manassés conheceu quem era Deus. Agora Deus vai se manifestar a ele. De que maneira? Com misericórdia. Porque perdoa ele. Perdoou ele. Perdoou totalmente ele. Isso aconteceu com Acabe também. Deus falou para Elias: olha, vê lá Acabe como é que ele se humilha, vê lá como ele se arrependeu. Todo o juízo que eu disse que ia trazer na casa dele, que eu ia trazer sobre ele, eu não vou trazer mais sobre o reinado dele, eu vou trazer sobre a descendência dele, a casa dele, mas sobre ele não. Então o procedimento nosso atrai o juízo de Deus, a disciplina de Deus, ou a misericórdia de Deus, irmãos. É o nosso procedimento, não tem como, não tem jeito. A palavra está totalmente revelada e a vontade de Deus está expressa na palavra dele. Agora, essas promessas da palavra de Deus só vai se cumprir na nossa vida na questão do procedimento nosso. Eu tenho um procedimento de fé. Não, eu creio que eu vou lá, a mulher do fluxo de sangue, qual foi o procedimento dela, o comportamento dela? Sair de casa, estava debilitada, não tinha forças, foi se arrastando, chegou lá aquela multidão em volta de Jesus, essa mulher foi no meio do povo, foi se arrastando, ela imunda, não podia nem estar ali por causa do fluxo de sangue, e toca em Jesus. Está vendo? Procedimento de fé. Se eu não tenho procedimento e atitude de fé, o que Deus pode fazer? Não pode fazer nada, entendeu? Não que ele não seja bom, Deus é bom, é totalmente bom, Deus é amor. Mas o meu procedimento, às vezes, o meu comportamento impede, sabe? Impede ele se manifestar com a bondade dele na nossa vida, irmãos. Não tem jeito. Davi, você vê, Davi, ele tinha esse entendimento. Ele tinha esse entendimento. Ao fiel te revelas fiel. Te mostra fiel. Não é mesmo? Te mostra totalmente fiel, está dizendo. Ao irrepreensível te mostra como um Deus irrepreensível.
Ao santo, ao puro, te revelas como um Deus santo e puro. Mas ao iníquo, o perverso, te revela como avesso, implica. Então nós percebemos isso, irmãos. Essa é a dificuldade que tem de muitas pessoas entender isso. Muitas pessoas é ensinado e entendem o seguinte: ó, Deus se revelou como um Deus de amor, um Deus de justiça. Amém, se revelou dessa maneira. Mas também se revelou como um Deus de juízo, um Deus que traz justiça. Joaquim para os 9. Eu tenho texto no Novo Testamento, nós vamos continuar essa mensagem domingo. Eu tenho texto no Novo Testamento que apoia essa postura de Davi, sabe? Vai apoiar isso que Davi disse aqui, vai apoiar totalmente. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então muitas vezes acontece conosco, nós falamos: ai, Deus não está sendo bom comigo, mas eu estou sendo bom com Ele, não é assim? Eu estou sendo bom com Ele. Ai, Deus não está sendo fiel comigo, mas eu estou sendo fiel com Ele. Deus vai se revelar de acordo com o meu procedimento, com o meu agir. Agora, muitas vezes isso acontece conosco, nós somos humanos, sabe? Nós queremos, sabe, a fidelidade de Deus para a nossa vida, o amor de Deus, nós queremos que Ele carrega no colo, que Ele nos ajuda, nos sustenta, nos fortalece com a destra da sua justiça, como pregamos quinta-feira passada. Não temas, eu sou contigo, não te assombra, eu sou teu Deus. Nós queremos que essas verdades se cumpram na nossa vida, mas o nosso procedimento impede disso chegar até nós. O nosso dia a dia, a nossa maneira de encarar as coisas, a desobediência, irmãos. Qual foi o procedimento de Deus para o povo de Israel no deserto? De juízo. Ficaram 40 anos no deserto, morreu toda aquela geração, mais de 20 anos. Qual foi o procedimento depois, no período dos reis, tal? De juízo. Foram para o cativeiro, os profetas vinham, falavam: olha, vocês têm que se arrepender, para de adorar outros deuses, adore somente o Senhor. E falavam, mas eles não ouviam, eles eram desobedientes. Então trouxe o juízo de Deus sobre eles, foram para o cativeiro. Foram para o cativeiro babilônico. Se eu quero realmente experimentar a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, e são milhares na Bíblia, eu tenho que realmente ter um procedimento sobre essas promessas da palavra do Senhor. Primeira coisa, eu preciso crer. E esse crer não é só acreditar, é obedecer. Eu preciso ter essa fé que me leva à obediência ao Senhor, essa fé que me leva à obediência ao Senhor. Então eu oro e peço, falo: Senhor, me abençoe eu materialmente, quero aumento de salário, eu preciso melhorar a minha área financeira, mas eu não sou fiel ao Senhor, nem no mínimo. Jesus diz lá naquela parábola: se você sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, mas nem no mínimo, nem no pouco eu não estou sendo fiel em devolver o que é de Deus, em ofertar ao Senhor. Então é uma coisa lógica, é uma coisa de raciocinar. Todos nós somos inteligentes, não é assim? Ao fiel te revelas fiel. Deus vai se revelar como um Deus fiel, de cumpridor das promessas, de abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal que dela venha abastança, e ainda Ele manda fazer prova dele se Ele não vai fazer isso ou não. Então nós precisamos ter esse entendimento de que maneira que Deus está se revelando para mim e para você e para a igreja hoje. De que maneira? Depende da maneira do meu procedimento, do meu comportamento que eu tenho diante do Senhor. Qual é o meu comportamento diante da palavra do Senhor, diante do Senhor? Você pega vários textos na Bíblia que falam sobre a importância de congregar, de estar junto, viver em união, de unidade na igreja. Mas olha a diferença de domingo e hoje aqui. Assim, tem uma diferença. Entendeu? Então, é complicado às vezes. Aí, às vezes, Deus está se revelando como um Deus que cumpre a palavra de Deus, cumpre a palavra dele e me abençoa, amaldiçoar. Eu começo, às vezes, a jogar a culpa em muitas pessoas, em muita gente. Não é assim? Muita gente, não é. A gente tem que assumir, sabe? Assumir o nosso erro e falar: Deus, eu realmente, o meu procedimento diante da revelação da tua vontade na tua palavra tem sido contrário, tem sido contrário. Não é assim? O nosso relacionamento com Deus, eu já falei isso, eu li essa frase, não esqueci mais.
O nosso relacionamento com Deus depende da minha obediência a Ele. Se não tem obediência, não tem relacionamento. Não esquece, não tem relacionamento. Não adianta. Pode alguém pregar por aí, não existe. Eu tenho que inculcar isso na minha mente. O meu relacionamento com Deus depende da minha obediência. Se eu não obedeço, não há relacionamento. Pode até parecer que há, mas é uma coisa superficial. Pode parecer que há relacionamento, mas não há. Uma coisa superficial. Deus, Ele quer se revelar para mim, para nós, para você, para a igreja, sabe, como esse Deus realmente abençoador, como esse Deus realmente bom que Ele é, como esse Deus maravilhoso, esse Deus que tem prazer em nos fazer prosperar. Agora, existe a nossa parte. A nossa parte. Não tem jeito. Sempre vai ter o lado do homem, não é assim? Sempre vai ter o lado do homem. Por isso que a Bíblia, eu tenho que olhar ela como no geral, sabe? E a Bíblia interpreta a Bíblia, porque se eu começar a pegar texto isolado, eu pego um texto que tem aí, essa heresia pregada por aí. Não, eu criei em Jesus como meu Salvador, e Ele levou meus pecados na cruz do Calvário. Não tem problema, eu posso continuar pecando, os pecados já foram na cruz do Calvário. O sangue já me purificou, eu posso continuar pecando, eu estou salvo, eu já criei em Jesus, está vendo? Tem texto para isso daí, pega uns versículos isolados, tem base. Não é assim? Nós tivemos reunião dos pastores aqui, segunda, esqueci para domingo, teve 4 pastores, mas eu 5. E nós estivemos orando pela cidade, orando pelo país, pela nação, por vários assuntos. Aí o Reinaldo, eu não vou assim internet, eu não pesquiso internet, tudo. Internet, assim, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa terrível. E ele estava comentando aqui que a internet agora tem muito site, está enchendo na internet, assim. O dízimo é do Velho Testamento, não precisa dizimar. O Novo Testamento não apoia isso. E os caras colocam os textos. E ele falou assim, é a última estratégia do diabo para tentar minar a obra de Deus no mundo. É essa. Me enfia na cabeça das pessoas e o cara fala, não, então agora a nova aliança não precisa mais, entendeu? Não precisa. Aí como é que o trabalho vai continuar? Como é que a obra vai ser? Como vai haver mantimento na minha casa, como diz Malaquias? E ele falou, irmãos, já teve irmão da igreja falar, eu vi na internet lá o fulano de tal falando lá, e vem com os textos, olha aí, pastor, o que o senhor me diz disso? Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, irmãos, toma cuidado com a internet. Toma cuidado. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa, muitas pessoas que é instrumento do diabo, entendeu? Colocando coisas na Bíblia que não existe para pôr na cabeça das pessoas para atrapalhar a obra de Deus aqui neste mundo, na terra do Senhor. E muitos não têm uma firmeza doutrinária, ele acaba se enredando por isso daí mesmo, falar, acho que é isso aí mesmo, é lá do Velho Testamento, lá tudo, não sei o que, tal, entendeu? Precisa tomar muito cuidado com a internet. Toma cuidado com aquilo que você está vendo, se realmente tem uma base bíblica. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus a fundo, porque pega um indulto aí, ele pega e fala, então acabou. Deus, ele tinha se convertido, sabe, uma conversão genuína, sabe aquela conversão genuína quando converte tudo mesmo, e até o bolso da pessoa, converteu o bolso da pessoa, ela se converteu, ela está dizimando, ofertando com alegria, ela vai num site lá, eu não sei se ela vai na internet, começa a ver lá, o cara começa a falar, ela pega e fala, nossa, não, vou parar com isso daí, não, já falou que não precisa, que é coisa do Velho Testamento. Então, nós temos que tomar muito cuidado, não é assim? Muito cuidado mesmo, muito cuidado com o que nós estamos vendo e ouvindo às vezes. Eu não uso internet, nem tenho, meu celular é daqueles antigos, só para ligar e ouvir chamada, não tem essas coisas tudo. Mas mesmo que tivesse, lógico que a gente tem uma convicção que não iria afetar, não é assim? Mas você pega uma pessoa nova, que está começando, não é assim? Entendeu? Pode, mudar a mente da pessoa. Pode mudar a mente da pessoa. Então é uma coisa que pode ser usada para o bem, como qualquer coisa pode ser usada para o mal. Precisa tomar muito cuidado. Feche seus olhos, já são quase 9 horas. Deus permitindo, no domingo que vem, a gente continua esse assunto de como Deus se revela a nós. Eu creio que é um assunto importante. A maioria da igreja, infelizmente, não está aqui presente. E tem mais textos para nós ver aqui sobre esse assunto. Ore a Deus agora.
Se você quer que Deus se revele na tua vida como esse Deus que cura, que liberta, que faz maravilhas, sinais, que você possa ter esse procedimento de fé, de crer realmente, de obediência ao Senhor. Ora a Deus, fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Deus tem maior prazer em nos abençoar. Ele tem. Mas às vezes o adversário ele entra e começa a colocar algumas coisas, sabe? Ah, isso mesmo, você não consegue. Deus não ama você. E a gente vai ouvindo e vai entendendo que Deus está se revelando a nós como um Deus que não gosta da gente, que não ama a gente. Como um Deus que quer nos castigar direto, quer nos disciplinar direto. Não, não é assim. A disciplina faz parte? Faz. Assim como o procedimento de um filho nosso, quando era pequeno ou grande, não era legal o comportamento dele, o que você fazia? O que deve fazer? Vai lá, disciplina, usa a varinha, como dizem Provérbios, se é uma criança pequena. Está vendo? Também é a mesma coisa com Deus. É de acordo com o procedimento. Outro dia eu disse num culto aqui, o que dá mais alegria? Você dá presentes para um filho obediente ou para um desobediente? É lógico que é para aquele que é obediente. Você fala, puxa, uma bênção. Às vezes aquele que não obedece, você como pai acaba até dando, mas sabe, com pesar às vezes. Deus, ele é bom. Ele deu o maior presente para toda a humanidade, que foi Jesus, para morrer na cruz. O maior presente de todos que uma pessoa pode ganhar é Jesus na sua vida. Agora, só vai tomar posse desse presente de acordo com o procedimento que ele vai ter, de abrir o coração para o Senhor, de querer o Senhor na sua vida e andar com fé e obediência ao Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos um procedimento em relação às revelações da Tua Palavra, da Tua vontade, das promessas da Tua Palavra. Que nós possamos, ó Deus, ser obedientes, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos crer, obedecer, Pai, para que esses benefícios sejam uma realidade na nossa vida todos os dias, Senhor. Que nós acordamos pela Tua graça, Pai. Que nós temos o ar para respirar, Senhor. Que nós temos vida, que nós temos o pão na mesa, Pai. Que em muitos lugares não existe isso, Pai, o pão. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai. Que cada um de nós que estamos aqui hoje, ó Deus, nós possamos ter esse entendimento. Ao fiel o Senhor se mostra, ou se revela, fiel, Pai. Aleluia. Agora, ao infiel, Pai, não é que o Senhor se revela como um Deus infiel, o Senhor se revela como um Deus fiel, mas para trazer o quê? O juízo. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor, glorificado é o nome do Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração ainda, Pai, dentro desse assunto, ó Deus, de uma maneira poderosa, Pai, para que nós possamos ter um entendimento mais amplo de quem é o Senhor. De quem é o Senhor. Como nós dissemos no domingo, ó Deus, se nós não estamos entendendo o que está acontecendo em nossas vidas, não estamos entendendo as adversidades, algumas coisas que estão acontecendo em nossa vida, nós precisamos parar e buscar entender quem é o Senhor, primeiramente, Pai. Quem é o Senhor? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?